Paz do Senhor, querida Igreja. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Para a introdução deste meu sermão, só quero ler o verso número 2. Iremos depois ainda avançar por mais alguns versículos, mas eu por já só quero ler o verso número 2. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 2, diz assim: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu repito: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pois, por favor, não feche a sua Bíblia. E eu quero falar convosco sobre um tema intitulado de A Verdadeira Liberdade. A Verdadeira Liberdade. E este tema é interessantíssimo, porque quando se fala em liberdade, nós viramos o foco para tudo quanto é lado, menos para aquilo que Deus fez, para que nós tivéssemos hoje uma verdadeira liberdade. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, Paulo é bem explícito, porque no capítulo 7, ele mostra para os seus leitores o quanto miserável o homem é. Ele diz várias vezes: o que eu quero fazer não o faço, mas o que eu não quero isso faço, porque miserável homem que sou, porque o pecado habita em mim, o pecado habita em mim, o pecado habita em mim. Paulo mostra a verdadeira condição do homem face a este mundo e perante Deus. Mas ele, no capítulo 8, ele vai abrir uma outra página. Ele vai dizer: embora o homem seja miserável, ele tem a oportunidade de viver uma verdadeira liberdade. Essa liberdade teve um preço. Essa liberdade teve um custo, que foi a morte de Cristo naquela cruz. O mundo hoje gasta, e nós assistimos ao longo da história, vários tipos de guerras em favor da liberdade. Nós vimos ao longo da história vários tipos de homens, verdadeiros déspotas, ditadores, que foram derrotados a fim de que se conseguisse uma liberdade. Mas esta liberdade é uma liberdade relativa, assim como a liberdade de expressão, assim como a liberdade religiosa e outras. São liberdades relativas, não são liberdades verdadeiras. Porque você, embora viva num país de liberdade, num país democrático, você não tem liberdade. Porque a liberdade não se mede no ponto físico, mas esta liberdade que eu quero falar é a liberdade do ponto espiritual. E que tipo de liberdade é esta? É a liberdade que nos liberta do pecado e da morte eterna. Eu, na parte da manhã, eu falei aqui uma mensagem interessantíssima e eu expliquei que não importa as circunstâncias como nós vivemos, importa como nós nos apresentamos perante Deus, importa como nós vivemos na maneira espiritual. E esta verdade, a verdadeira liberdade, é exatamente igual. Não importa a forma, a maneira como você está vivendo, não importa aquilo que você está passando, não importa se você está na cama de um hospital. O que importa é que você saiba que você é verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esta é a lei da liberdade. Não se trata de uma lei de liberdade de vícios, não se trata de uma lei de liberdade de práticas imorais, ou de outra qualquer forma de pecado que se possa nomear, mas é sobretudo uma liberdade de uma condição de morte para a condição de vida eterna. O mesmo autor, o mesmo apóstolo, em Efésios, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, você andava escravo, você andava agarrado, você andava debaixo, sob, segundo o príncipe das potestades do ar, não só segundo a carne, mas segundo os espíritos malignos. E do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que Paulo está aqui a dizer, meu amado irmão e irmã, é que você tem algo que muita gente aspira, muita gente gasta fortunas, rios de dinheiro, e você tem de graça. Isto não é obra nossa, isto vem de Deus. Esta liberdade nos concede a salvação, esta liberdade nos concede a vida eterna. Esta liberdade nos retira da prisão da ignorância, esta liberdade nos retira das trevas, da escuridão, da noite, e ela nos transporta para o conhecimento de Deus, ela nos transporta para a luz de Deus. Esta liberdade nos abre horizontes, ela nos abre caminhos, ela nos acende as luzes da nossa vida. É uma liberdade de escravidão de Satanás, porque Cristo venceu quando Ele desceu aos infernos. Cristo venceu quando Ele ascendeu ao Pai. Cristo venceu quando Ele morreu naquela cruz. Cristo nos libertou, Ele rasgou o véu, Ele abriu o que estava separado. Ele aplacou a ira de Santa de Deus nas nossas vidas. Ele nos concedeu esta liberdade. E por isso é que Paulo começa no seu verso 1, portanto agora, por causa disto que Cristo fez, por causa da sua obra redentora, por causa do seu ato sacrificial, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta liberdade não é física, esta liberdade não é material. Você pode estar preso na cadeia, na cela da prisão, mas você está liberto. Você está a entender o que eu estou dizendo? E eu tinha dito para mim que eu não ia dizer isto, mas vou dizer. Porventura, existem muitos cristãos que estão presos nas celas, que estão mais livres que aqueles que estão cá fora. Porque há alguns que estão cá fora e ainda não compreenderam esta grandeza de liberdade que Deus provê aos seus filhos. Ele quer que você viva uma vida livre. Esta liberdade não é a liberdade da condenação da lei. E também não é uma liberdade da lei do próprio Moisés. Não, isto é muito mais para lá. Isto é uma liberdade espiritual. Se você fizer algo mal, você vai ter que pagar as consequências. Você vai ter que pagar pelos seus atos. Mas esta liberdade que eu estou falando aqui não tem nada a ver com atos. Tem a ver com espírito. Tem a ver com alma. Tem a ver com salvação eterna. É uma liberdade que me dá poder e capacidade para eu viver de maneira santa, agradável a Deus, em comunhão com Ele e com a Igreja. Porque Paulo vai dizer no verso 3, porque era impossível à lei anterior, visto como estava enferma pela carne. A própria lei estava enferma, porque a lei julga carne enferma. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo isto nos foi trazido, meus amados irmãos, pela graça de Deus. Tudo isto nos foi trazido pela verdade de Deus.
Tudo isto nos foi trazido por Cristo Jesus. Tudo isto nos foi trazido pelo seu Evangelho. Se você não atenta ao Evangelho de Cristo, deixa que eu lhe faça uma pergunta. Você acha que eu vivo liberto, vivo livre? Se você não conhece a verdade, você acha que vivo livre? A própria palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coisa curiosa, interessante e imperceptível, não há mente que consiga compreender. Como é que o injusto pecador, que antes andava segundo o mundo, andava segundo a carne, hoje continuamos injustos pecadores, mas segundo o Evangelho, somos vistos por Deus como justos. É o Evangelho que nos faz isso. Porque além de ter sido justificado pela minha fé no Evangelho, é também a justiça de Cristo sendo implementada progressivamente no meu espírito até à perfeição e glória, pela operação e instrução do Espírito Santo. Você entendeu o que eu disse? É pela minha fé em Cristo e pela ação do Espírito que eu, embora seja injusto, eu vivo uma vida de verdadeira liberdade em justiça perante Deus. Portanto, menosprezar o Evangelho é um crime à nossa alma. Menosprezar o verdadeiro Evangelho é um assassinato à nossa alma. Você está a matar a sua alma, em vez de viver uma vida de verdadeira liberdade. Você está a aprisionar. É a justiça através do próprio Cristo que me foi oferecida, através do Evangelho, através da cruz, através do sangue vertido, para eu poder ser perdoado e justificado por Deus. Ninguém pode se justificar por autorrecriação. É a justiça de Cristo que me justifica a mim. Aquele que era justo fez injusto, para que o injusto ficasse justo. É apostar-me em Cristo que nós somos justificados. É apostarmos em Cristo que nós nos tornamos aceitáveis a Deus. Você não acha isto bonito? Verso 10 do capítulo 8. Este capítulo 8, há muitos teólogos que dizem que isto é, a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira dos Himalaias de toda a fé cristã. É uma carta interessantíssima e que nos traça um percurso daquilo que nós éramos e daquilo que nós vamos alcançar lá à frente. E eu queria dizer que eu considero este capítulo 8, se a carta de Paulo é a cordilheira dos Himalaias, este capítulo 8 é o pico do Everest. Porque ele nos faz subir às mais altas alturas. Ele nos leva a compreender quem nós somos, o que é que nós somos em Cristo Jesus. No verso 10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A verdadeira liberdade só vem por causa da justiça de Cristo que nos vivificou. O corpo vai morrer, o corpo vai cá ficar, mas que lhe importa a seu corpo? Se nem a Deus importa, o que Deus se importa é almas. O que Deus se importa é que as almas vivam de verdadeira liberdade. Deus não mais vai condenar, ao contrário do que muita gente diz. E, por exemplo, nós somos de uma teologia diferente, nós somos de uma teologia reformada, de calvinista, mas a teologia arminista, ela diz que é só pela nossa obra, pelo nosso arrependimento contínuo, que nós somos salvos. Deus diz, nesta carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, que Deus não mais condenará eternamente aquele que foi justificado pela fé em Jesus.
E Ele não nos faz só isto agora. Ele não nos promete só isto agora. Ele já no Antigo Testamento estava prometendo. O povo é que está cego. O povo é que não vê, não estuda, não é. Em Jeremias 31, dos versos 31 ao 35, Deus vai dizer assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, no seu coração, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Para que não houvesse dúvidas, meus amados irmãos, em nós mesmos, quanto ao que Ele já havia prometido. Porque isto é uma promessa antiga. Quando Ele diz: eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, nós somos o Israel de Deus hoje. A Igreja de Cristo é o Israel de Deus. E Ele está fazendo, ou fez uma nova aliança connosco. Uma aliança eterna, perpétua, imutável, suficiente, que foi a morte de Cristo na cruz. Ele prometeu Ele prometeu e acrescentou um juramento por si mesmo, de jamais anuaria aquilo que prometeu. Você está a entender aquilo que eu estou dizendo? Você hoje é liberto. Você hoje pode viver uma vida livre, verdadeiramente livre de condenação, de culpa do pecado, porque Deus jurou por si mesmo. E se nós virmos lá em Hebreus 6, diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Se você tem os olhos postos em Deus, se você tem os olhos postos naquele sacrifício de Cristo, se você sabe e tem a certeza e a convicção e tem a esperança de alcançar um dia a salvação, a vida eterna, você deve saber que isso advém de um juramento feito de Deus para Deus, por Deus. Não foi de um homem, não foi de uma igreja, não foi de uma instituição, não foi de uma doutrina, não foi de uma teologia, foi o próprio Deus que jurou por si mesmo que isso iria acontecer, uma aliança eterna. Esta aliança, meus amados irmãos, ela nos traz a verdadeira liberdade. Antes o povo tinha alianças. Na verdade, Deus firmou 3 alianças com o povo de Israel. Antes, a primeira com Abraão, a segunda com Noé e a terceira com Moisés. Mas essas 3 alianças não traziam salvação ao povo. Essas 3 alianças traziam vida boa, vida estável ao povo. Essas 3 alianças não perdoavam pecados. Essas 3 alianças não levavam ninguém à salvação. Mas esta sim, esta nova e eterna aliança, firmada por Cristo com o seu sangue, ela leva o povo à salvação. Ela leva o povo à verdadeira liberdade. Por isso eu pergunto hoje: por que razão anda você culpando-se a si próprio? Por que razão anda você questionando-se a si próprio?
Você já é livre, meu amado irmão. O cristianismo é uma religião de liberdade. Não é de opressora como das demais religiões. Você não precisa de fazer nada, porque já está tudo feito. Já está tudo operado. Não existe nada externo a Deus que interfira na sua salvação ou na sua condenação, porque verdadeiramente nós já estávamos condenados. Não era preciso fazermos mais nada. Mas também não precisamos fazer mais nada para sermos salvos. O que nós precisamos fazer é olharmos para o Evangelho. O que nós temos que fazer é reter o caráter deste perdão, reter o caráter desta justificação, sendo ilustrado por Cristo em tantas passagens dos Evangelhos. Muitas pessoas olham para as parábolas como histórias. Quase todas as parábolas, ou praticamente todas as parábolas, elas nos dão um caminho para a salvação. Elas nos levam um caminho à luz. Elas nos levam um caminho de retirar cadeias, retirar correntes, desarmadilhar armadilhas satânicas. Se você olhar para todas as parábolas, eu não tenho tempo para aprofundar aqui, mas se você quiser eu posso aprofundar. Posso estar aqui 12 horas a falar de todas as parábolas. Mas podemos destacar rapidamente e facilmente a busca de Deus pelos perdidos. Não é os perdidos que buscam a Deus. Verdadeiramente, se Deus não agisse, você não buscava a Deus porque a sua natureza pecaminosa não deixava. É Deus que se chega aos perdidos. Não foi o homem que subiu aos céus, foi Deus que desceu dos céus à terra. Não foi o homem que se chegou a Deus, foi Deus que se chegou. É uma busca de Deus para que nós possamos ser acolhidos por Ele. Deus busca a nossa liberdade. Uma passagem que eu gosto, Deuteronômio 30. Mais um juramento que Deus faz pelo seu próprio nome. Eis que convoco os céus e a terra contra vós, em que vos coloca à vossa frente o bem e o mal, a vida e a morte. Porém, escolham o bem, escolham a vida. É Deus que se chega aos perdidos e não os perdidos chegam a Ele. Todas as parábolas, nós vemos, principalmente lá em Lucas, aquela parábola tripla, que é a dracma, a ovelha e o pródigo. Se você analisar isso, é uma busca incessante de Deus pelo perdido, por aquele que está perdido, por aquele que está amarrado. Se você reparar em todas as parábolas, por exemplo, a parábola da ovelha, o pastor sai, deixa as 99 no aprisco, sai à busca de uma. Você pensa que ela bateu palmas, fica todo contente de ver o pastor? Não. Não há nenhuma ovelha perdida que fique contente por ver o pastor. Antes, por o contrário, estas ovelhas estão sujas, envergonhadas, tristes. Sabem que pecaram, sabem que fugiram. Mas mesmo assim o pastor insiste em pegá-la, insiste em colocá-la aos seus ombros, insiste em cuidar, em lavar, em alimentar, em lhe dando novamente o lugar no aprisco. Quando nós fugimos de Deus, quando nós saímos da presença de Deus, Ele vem ao nosso encontro, mas geralmente é sempre difícil porque nós estamos envergonhados. Por que é que você acha que quando você vai na sua piedade, no seu amor, falar com alguém que se afastou da igreja, você é sempre mal recebido? Porque essa pessoa está aprisionada nos laços da vergonha. Já nem é frustração, já nem é desânimo, é vergonha. A pessoa tem vergonha de retornar. É difícil tornar a trazer uma ovelha ao aprisco. É muito difícil. Sem a ação do Espírito Santo isso é impossível. É por esse motivo que é ordenado aos cristãos seguirem
o exemplo do mestre, do pastor, Jesus, que busca as ovelhas desviadas sem desistir. Esta é a nossa missão, meus irmãos. Quando nós falamos de levar o Evangelho, não é um Evangelho qualquer, não é uma palavra qualquer. Eu quero exortar estes meus irmãos que me estão ouvindo aqui e lá em casa. Nunca ofereça nada que você não pode dar. Não é um evangelho de oferta. Não é um evangelho de libertação barata. Não vai e diga, como eu já ouvi tanta vez, dá uma oportunidade a Jesus. Não, você é que precisa de uma oportunidade. Não é Jesus. É você que está na lama, é você que está no lodo, é você que está aprisionado, está vivendo uma vida difícil. É você que precisa ser liberto. Então não dê uma oportunidade a Jesus, entregue-se nas mãos dele. Deixe que ele o lave, o alimente, o leve novamente ao aprisco. Está a entender isto? Não é um evangelho barato. Não tenha medo de falar a condição humana. Aprenda com Paulo em Romanos 8 e em Romanos 7. Todas as pessoas são miseráveis, pecadoras. Todas as pessoas hoje podem viver uma vida de liberdade, mas é imerecido. Você não merece nada. Tudo aquilo que Cristo fez naquela cruz era para ser você e eu. Nós não merecemos nada. Foi tudo pela graça. Foi tudo pelo amor de Deus que desceu e nos amarrou com cordas de amor. Nós devemos orar por essas ovelhas. Nós devemos procurar essas ovelhas. Nós devemos abordar essas ovelhas com exortações, claro, exortar amorosamente. Mas nunca deixar de colocar a verdadeira condição de vida que elas estão vivendo. Quando Cristo fala naquela parábola do homem que foi liberto pelo Espírito e que não ligou nenhuma, mais tarde ele foi acusado por 7. Porquê? Porque a casa estava limpa, mas estava desocupada. Então nós devemos limpar a nossa casa, mas manter guarda, para que não venhamos a voltar ao mesmo caminho, porque o caminho a seguir é sempre pior que o primeiro. Algumas pessoas têm sido tratadas com a disciplina da aliança, prescrita pelo próprio Jesus. Não nos é dado desprezar ninguém, não nos é dado deixar de amar, não nos é dado deixar de interceder em favor deles, para que a futura restauração da sua vida, pela via do arrependimento, seja possível. Amém? Discipline, exorte, mas amorosamente. Amorosamente. Para que você possa dar aso a que haja arrependimento. Sem arrependimento ninguém pode ver a Deus. Porquê? Porquê é que eu tenho que fazer isto, pastor? Você já viu que eles abandonaram-os? Você já viu que eles retornaram à antiga vida? Deixa que eu lhe diga uma coisa, eles não deixaram de ser filhos de Deus. Porque ouviste e creste, fostes selados. A partir da altura que eles foram selados, eles nunca mais largam o selo. Eles continuam filhos, desobedientes. O filho pródigo continua sempre filho, desobediente. Mas o pai estava esperando por ele. O pai correu, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai o vestiu, o pai lhe colocou o anel, colocou-lhe umas sandálias, o pai lhe deu uma festa. Por isso, eles não deixaram de ser filhos. São adotados por filhos, como filhos em Cristo Jesus. São amados de Deus. Verso 15 do capítulo 8 diz assim: porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós nunca deixamos de ser filhos, reconciliados com Deus, ainda que a nossa comunhão esteja presentemente arruinada por uma vida carnal e pecaminosa. Nós continuamos a ser filhos, porque o preço exigido para a justificação deles foi pago integralmente. Cristo está intercedendo 24 horas, eternamente, por nós, à direita de Deus. Não é para que nós sejamos abençoados. Ele está intercedendo pelas nossas vidas. Ele está intercedendo ao Pai contra os nossos acusadores. Ele está intercedendo ao Pai contra os nossos pecados da carne, contra os nossos pecados espirituais. Porque Ele está dizendo: Pai, misericórdia, Pai, porque eu morri por eles. Eu verti o meu sangue por eles. É isso que Ele está fazendo. Quem somos nós, amados, para abrirmos mão de uma alma? Quem somos nós para chegarmos à posição em que já não me importo com ninguém? Eu tenho o meu cargo na igreja, tenho a minha posição da igreja, eu prego, eu canto, eu louvo, eu arrumo a igreja, eu abro a porta, eu fecho a porta, eu já sou alguém importante, os outros procurem caminho. Não, não, 1000 vezes não. Nós não temos esse direito, porque eles continuam filhos de Deus, a mesma condição de nós. Amém, igreja? Jesus não deixou nada, para que fosse pago por eles. Jesus pagou tudo, para que possamos ser reconciliados com Deus. Está tudo pago. Até Telestai está consumado, está quitado, Pai. Verdadeira liberdade é uma coisa que nós devemos promover dentro das nossas igrejas. E isto só através do Evangelho, dos alertas, das exortações, das buscas. Eu estou cansado, meus amados irmãos, eu estou cansado de ver pessoas desaparecer das igrejas por causa de um irmão. Estou cansado. Eu estou cansado de ver pessoas desaparecerem das igrejas por causa de críticas dos próprios irmãos. Não é este o Evangelho de Cristo. O que o Evangelho de Cristo me diz é que quando uma ovelha cai, larga-se todas as outras e dá-se atenção àquela. O que o Evangelho de Cristo me diz é que quando eu vejo alguém caído, eu devo sair da minha posição, me ajoelhar, me baixar e levantar a pessoa que está caída, tratá-la, cuidar dela. Esse é o verdadeiro Evangelho. Essa é a verdadeira liberdade. É para isso que nós estamos aqui. Para vivermos uma verdadeira liberdade, mas para concedermos aos outros uma verdadeira liberdade. A inimizade com Deus, meus amados irmãos, já foi desfeita. A inimizade com Deus, a separação que havia entre nós e Deus, já foi aplacada, já foi quebrada, já o véu rasgou. O caminho está aberto para si, para mim e para todos aqueles que creem ou que um dia já creram no nome de Cristo. Pergunta-se, por que é que eles se afastaram? Há sempre uma justificação. E olha que geralmente nunca parte do próprio. 31 anos de experiência no ministério pastoral, no ministério cristão. Eu nunca vi ninguém se afastar da igreja por autoria própria. Geralmente há sempre um motivo. E esse motivo é provocado por nós, que nos julgamos mais espirituais, super espirituais, mais cultos teologicamente, e começamos a criar uma barreira que nunca deveria existir, porque essa barreira já foi quebrada por Cristo. Você está a entender o que estou dizendo? Esta não estava neste sermão, mas Deus estava a conduzir assim. Porque isto é falar também de liberdade.
Muitas vezes nós privamos os nossos irmãos da sua liberdade espiritual. Igrejas que impõem regrinhas, teologias que não estão na Bíblia, regras que não estão na Bíblia, conceitos que não estão na Bíblia. Essas igrejas estão a retirar liberdade espiritual ao povo de Deus. Se você não acredita naquilo que eu estou falando, leia Mateus 23 cuidadosamente. E o que Jesus disse àqueles fariseus é: fariseus hipócritas, porque vocês pedem aos outros, mas não fazem vocês. Amém? Regras e coisas que não estão na Bíblia retiram ao povo de Deus a verdadeira liberdade espiritual. Pela fé em Cristo, pela fé em Cristo, pela fé em Cristo, nós temos verdadeira paz com Deus. E ao termos paz com Deus, Deus nos retribui com a sua paz. Só assim você pode viver verdadeiramente liberto, estando em paz com Deus e vivendo a paz de Deus. A grande guerra da nossa inimizade com Deus por causa do pecado, ela acabou no momento em que nos rendemos a Cristo através da nossa fé. Fé que Ele morreu por mim, fé que Ele verteu o seu sangue para pagar a culpa do pecado, fé que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, fé que Ele ascendeu aos céus, fé que Ele está sentado à direita de Deus, e fé que um dia há de vir em grande glória para arrebatar a sua igreja para a Jerusalém eterna, para a Jerusalém celestial, onde viveremos com Ele eternamente, para sempre, para sempre e para sempre. Eu quero terminar com o mesmo versículo com que comecei. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O objetivo do meu sermão hoje, meus amados, é que nós saímos daqui com uma convicção, com um pensamento. Eu não posso viver mais aprisionado em meus próprios pensamentos, em meus próprios julgamentos, nos meus próprios conceitos. Eu tenho que começar vivendo uma vida de Evangelho. E a vida de Evangelho não é uma vida de prisão. Antes, pelo contrário, o Evangelho me traz liberdade. O Evangelho me traz uma conceito de vida diferente, mais liberto, mais livre. Porque o Evangelho já não me condena, porque eu já fui liberto. E é através dessa ideia, é através dessa vivência que eu me vou santificando mais e mais, dia após dia, porque eu dia após dia vou me entregando mais a Cristo. Evangelho relativo, Evangelho aprisionante, ele retira Cristo da vida do povo. Ele começa a ditar leis, ditar regras, ditar conceitos que não existem, porque o próprio Jesus os quebrou todo naquela cruz. Verdadeira liberdade é o propósito de Deus, quando no seu pensamento, na sua ideia, ele resolveu elaborar um plano chamado plano de redenção. Esse plano de redenção nos veio trazer liberdade. A Igreja de Cristo tem que ser uma igreja livre, não para fazer tudo o que lhe apetece. Claro que há regras, claro que há normas, mas são normas bíblicas, são normas que Cristo nos veio trazer, não são normas de homens, nem de teologias, nem de igrejas. São regras de bom viver. Os 10 mandamentos são para ser vividos na íntegra. É a lei moral de Deus, é o conceito de vida para o cristão. Os ensinamentos de Cristo são regras que nós devemos aprender e viver. Tudo o resto, meu amado irmão, esqueça.
Tudo aquilo que você ouve e que lhe ensinam, esqueça. Olhe somente para o Evangelho, olhe somente para a palavra. Chegue-se a Deus, peça-lhe o seu Espírito, peça-lhe o seu conhecimento, peça-lhe a sua sabedoria. E Ele diz que é o galardoador daqueles que o buscam. E quando Deus vai ao encontro de quem o busca, nunca é para você ficar prisioneiro. É sempre para você ficar liberto, livre. Amém, igreja? Vida pecaminosa não tem e não tem. Eu não quero que vocês me entendam mal, mas vida pecaminosa muitas vezes vem cá de dentro do nosso coração e não daquilo que nós fazemos. Você pode pecar menos, mas ser mais prisioneiro do que aquele que peca mais. Amém? Quando você vive uma vida liberta, você recebe um Espírito, que é o Espírito de vida, que é o Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Ele nos veio conceder esse Espírito. Ele disse: eu vou para meu Pai, mas eu vos enviarei um outro para vos ajudar, para nos ajudar a construir uma vida liberta, uma vida fresca, uma vida nova. Cristo é novidade e nunca prisão. Amém, igreja? Deixa eu ficar de pé. Ó Pai, graças te dou, Senhor, por esta palavra. E graças te dou, Senhor, porque mais uma vez constatamos que a tua graça e o teu amor por nós não tem limite, ao ponto de jurares por ti mesmo uma liberdade por nós vivermos, uma nova aliança que nos dá vida, e vida com abundância, vida em equilíbrio, vida liberta, uma aliança firmada por Cristo, cravado naquela cruz, vertendo o seu sangue, morrendo e sofrendo por mim e por cada um de nós. Dou graças, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor. E peço que nos ajudes a entendermos mais o teu Evangelho, a entendermos mais o objetivo do Evangelho. Te peço ajuda, Senhor, para que nos ajudes a viver mais este Evangelho, para que possamos, Senhor, verdadeiramente viver uma vida liberta, junto ao nosso Mestre, ao nosso Pastor, pastando, Senhor, em verdes pastos, sem temor, sem medo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.